Sejam bem-vindos a mais um Riero Reclama com as Nuvens, né? Essa minha microsérie onde eu vou estar dando aí alguns comentários sobre game design, game development, entre outros assuntos, um pouco mais paralelo ao que a gente faz ali no Game Points, né? Geralmente vai envolver um único assunto e se vocês estiverem assistindo isso aqui no YouTube, provavelmente vai ter um videozinho aí no fundo. É só um videozinho genérico, vocês podem minimizar a janela aí se quiser só escutar, né? Porque não tem nada de muito importante no gameplay, não. É só um vídeo genérico. Provavelmente vai ser eu fazendo abismo, algo no estilo do Genshin, né? Que é o nosso assunto agora no momento, né? Nós vamos falar aqui de um draminha que aconteceu, né? E tentar entender como game design ou como game dev o que está passando na cabeça da Royoverse para criar, né, toda essa confusão aí. Então, para quem está um pouco por fora, saiu o patch 3.5 do Genshin Impact, com ele a nova personagem Dihya, né? Foi anunciado também que ela não vai ser um personagem exclusivo ou limitado, ela não vai ficar, né, no banner limitado. E para você, se você não sabe o que é um banner limitado ou não tem muita ideia do que é o Genshin, eu vou tentar explicar um pouquinho por cima, tá? Mas esse assunto aqui, esse vídeo, ele é mais para quem já tem, né, uma ideia do que é o Genshin ou quer começar também a jogar o Genshin Impact. Então eu vou assumir algumas coisinhas aqui, tá? Mas nada muito... Nós vamos entrar muito profundamente nas mecânicas em si, tá? Vai ser uma coisa mais por cima mesmo. A ideia do Genshin é que existem dois banners. O primeiro é o limitado, que é onde o personagem ele vem e você pode tentar adquirir ele durante um tempo, um certo período de tempo. Esse banner vai embora e depois ele volta, né? E existe o banner também junto, que tem uma coletânea de personagens que são fixos, né? Seria o banner standard ou banner comum, né? Em português é mochileiro alguma coisa. É complicado, eu não lembro direito os nomes em português, né? Meu jogo tá todo em inglês, então eu vou ficar devendo essa aí pra vocês, tá? E o que aconteceu? Qual que é o problema, né? Esse personagem novo, a Dihya, ela vai ter esse banner limitado agora, né? Mas depois que esse banner limitado acabar, ela vai parar no banner comum, no standard banner, né? Então o kit dela, que seriam as habilidades, etc., ele foi todo feito focando em um personagem mais free to play, de que você eventualmente aí tentando pegar um outro personagem acaba pegando ela, né, durante os seus tiros, os seus wishes, né? Isso aí gerou um drama enorme no Twitter, né? Principalmente porque parece que o kit dela não foi tão bem pensado. Ele faz uma coisa completamente diferente, mas ela é meio irrelevante no estado que o Genshin está no momento, né? E nós vamos discutir aqui um pouco mais sobre theory crafting, né? Sobre valor de conta, valor de pool e o que pode eventualmente vir aí pra frente, já que esse personagem novo ele traz uma mecânica nova, né? Então vamos lá, eu vou falar rapidinho do kit dela aqui, né? A Dihya, ela tem além dela ser um personagem que tem um ataque normal Claymore, né, que é aquela espadona, né, com um multiplicador não muito alto, então é estranho ela ter um multiplicador baixo desse jeito, né? Se eu não me engano, os multiplicadores dela são até mais baixos do que a da Sayu, que é uma unidade já antiga, né? 4 estrelas, né? A Dihya é umas 5 estrelas, então me causa um pouco de estranheza, né? Ela ter isso, então fica meio claro que o kit dela foi construído para ela não ficar em campo, né, on field, né, para ela ser um personagem que entra, usa a sua skill, usa o seu burst e você troca imediatamente para o personagem, né, e ela serve aí como um certo buff, né, para os outros personagens, ou até um sub DPS, ela vem dar uns soquinhos e tal e vai embora, né, ela não é o que a gente chama de driver,
né? Que é aquele personagem que fica no campo durante muito tempo e você constrói os suportes em volta desse personagem, né? Ela não é um carry, no caso, né? Um hyper carry, dependendo do personagem que você está falando, né? Isso aí é uma questão mais de entender como funcionam as mecânicas do Dash, então eu não vou entrar tanto, não vou me aprofundar tanto. Existem theory crafters aí que vão explicar isso aí de uma forma muito melhor do que eu vou conseguir explicar aqui. Então vamos lá, vamos falar aqui primeiramente da skill dela, né? Em português chama-se Inferno Derretido. O que essa skill faz? Ela cria uma área quando você utiliza ela, e essa área vai dar imediatamente um dano de pyro, ou dano de fogo, né? E ela vai mitigar o dano de quem estiver dentro dessa área, né? Ou seja, ela vai tomar menos dano, né? E se você remover a Dirria do campo, colocar ela, puxar ela de volta, colocar outro personagem, o dano que esse personagem receber, ele vai ser transferido para Dirria, né? O que é meio que uma novidade. Eu achei bem interessante essa mecânica, gostei bastante dela. Por ser nova, obviamente, ela é uma mecânica única no jogo. Só a Dirria pode fazer isso no momento, né? Ela tem a duração de 12 segundos com um tempo de recarga de 20. Ou seja, você vai ter que colocar bastante energy recharge, né, na Dirria e nos personagens que estiverem também dando suporte a ela, né? Ou talvez usar uma arma, né? A gente tem a Favonius, que pode servir bem para a Dirria, né? E para você conseguir fazer uma rotaçãozinha legalzinha e manter 100% esse campo ativo. O burst dela, muito bonito, a animação dele é animal, eu gostei demais da animação, mostra assim, tipo, ela tem tipo uma ferocidade assim, né? No momento que ela utiliza o burst, ela vai sair dando socão pra frente, você não controla os socos, né? Não é, por exemplo, uma unidade igual o Sino, que você utiliza ali o burst e você controla ele, né? Ele fica com burst, mas você que dá o dano, você vai clicando e ela vai batendo. No caso de Renan, ela simplesmente pega um alvo e começa a dar soco, né? Se você clicar enquanto ela estiver dando esses socos, ela adiciona mais socos, então você usa e fica clicando igual um maluco. Eu achei bem interessante, né? Então aumenta a quantidade de dano que ela dá. E no final dessa animação de burst, ela vai dar um chute no chão e aplicar de novo o field da skill dela, do Inferno Derretido, né? Um dos problemas que eu tenho com esse burst é que no momento que você utiliza ele, ela remove o field de mitigação. Então ela está lá em campo, ela pode apanhar no momento, porque ela não dá um dano suficiente para dar stagger na maioria dos mobs, principalmente em endgame, né? Então o inimigo continua te batendo ali. Então é um pouco arriscado. Tem algumas situações que se você usar esse burst você acaba morrendo. Ele não tem, né, ela não te dá invulnerabilidade, né? E aí que tá um dos maiores problemas do kit dela, na minha opinião. O burst dela não foi muito bem pensado. Parece que se você colidir com alguns objetos, ela vai diretamente pro fim da skill. Então ela nem termina de bater, ela só dá o chutão, né? Se você colidir com alguns objetos. Se você pular também, ele cancela o burst, né? Vai ter alguns casos até que você vai precisar pular, porque se você tiver, por exemplo, se você foi congelado durante o burst dela, o mesmo botão que você usa para sair do congelamento é o botão de pulo. Então você spama aqui a barra de espaço, de repente ela pula e você perde o resto do burst, né? Isso eu não achei muito interessante. Os multiplicadores não são tão altos, eles poderiam ser um pouquinho mais altos, né? Que se eu não me engano, eu vou pegar aqui, vou colocar ela como base level 9, né? Vai dar 167% do ataque, mais 2,8% da vida máxima da Dirria, né? Os socos, né? E o chute final vai ser 276% do ataque, mais 4% da vida máxima, né? Não é tão grande comparado com outros personagens, mas eu até entendo porque ela tem uma role mais de suporte, né? Então você não precisa aí, talvez ter tanto dano, né?
O problema é que ele tem um tempo de duração muito grande, você fica quase 4 segundos ali batendo, né? O tempo de recarga é tranquilo, 18 segundos, mas a energia que ela utiliza também é um pouco alta, ela é 70 de energia. Eu talvez diminuiria um pouco esse requerimento de energia para você poder focar em outros status e não só em recarga de energia, né? Energy Charge, no caso para Dir, né? Houve um murmurinho e criou até um drama aí, né? No Twitter, nos fóruns chineses, na NGA, que é o fórum chinês onde o pessoal que joga Genshin costuma reclamar. Pensa num Reddit só que da China, né? Então o pessoal vai lá e resmunga um pouco o personagem. O pessoal tá achando ela muito fraca, mesmo pro Standard, né? Se você levar em consideração que o último personagem que foi adicionado ao Standard foi o Tighnari, e ele é uma unidade muito boa, né? O pessoal fica até um pouco espantado, falando assim, nossa, mas o Tighnari vai pro Banner Standard, né? Porque ele é uma unidade muito boa, você consegue facilmente construir ele como uma unidade de dano, né? E a Dir, ela tem esse problema, né? Ela requer muito tempo dentro do campo, né? On-field, porque você precisa ali gerar um pouco de partícula para recuperar o burst dela. O burst dela demora 4 segundos, então ela fica ali 4 segundos dando soco. Então fica um pouco estranho aí o que a Royal pensou para esse personagem, ou se realmente está faltando alguma coisa, tem alguma engrenagenzinha ali que a gente está esquecendo de olhar para tentar entender melhor o personagem. Eu já vi múltiplas opiniões sobre ela, né? Em termos gerais, o pessoal não gostou muito desse kit, né? Então isso gerou uma briga meio interna entre os jogadores mais casuais e o pessoal que gosta de otimizar bem, né, o jogo, e os Story Crafters, que é aquele pessoal que fica fazendo continha para saber se o personagem é bom ou não, né? Eu assisto vários deles, assisti inclusive até um rapaz que era japonês ali, eu entendo mais ou menos por cima, né, mas com a legenda ajudou bastante. E realmente eles dão argumentos que a Dir, ela não tem um lugar fixo, né? Você não tem, digamos assim, uma build específica para ela. Tá faltando talvez um set de artefato que venha no próximo patch, no 3.6, né? Que ajude a melhorar um pouquinho o dano dela, né? E a gente fala muito em dano e bota um pouco de lado a ideia de mitigação que ela tem, que é uma mecânica nova, principalmente porque o Genshin não tem bem um endgame, né? O endgame do Genshin seria o Abismo, né? E o Abismo é nada mais do que ali um DPS check, né? Você tem que fazer ele em menos tempo possível para você ganhar lá as suas primogemas, né? Então o personagem ele tem que ter bastante dano, e a Dir, ela não consegue, a não ser sob casos muito específicos, ou seja, você ter tirado ela 7 vezes e ter ela C6, né? Constelação 6, ou você ter vários outros personagens dando suporte a ela, e removendo recursos até de outros times, né? Eu vi que um dos melhores times para ela agora Deria, Kazuha, Mona e Bennett, né? Que são 3 personagens muito fortes, mas que eles encaixam em muitos outros times, né? Então se você, por exemplo, só tem o Kazuha, não tem a Sucrose, você vai ter que, né, abrir mão ali, porque o Abismo precisa de 2 times, né? Bennett ali bufando e tal, e sem brincadeiras, se você, por exemplo, no lugar da Dir, colocar a Amber, que é um personagem grátis 4 estrelas, o Bennett vai bater muito mais do que a própria Dir, né? Claro que você perde aquela coisa de você tancar, né? Mas você, infelizmente, não é algo tão importante no Abismo. Você ali decorando mais ou menos
as skills dos inimigos você às vezes consegue ficar só desviando, você não precisa nem de um healer e nem de um shielder, né? Então seria mais uma coisa de conforto, né? Aí que a gente entra na parte que eu queria analisar bem, que é qual o valor da Dirria, né? E qual o valor investido nela, em contraste com a facilidade que você vai ter de clear das coisas, né? Obviamente, né, se você é um jogador novo e a Dirria for sua primeira 5 estrelas, ótimo, tá? Ela serve ali bem enquanto você estiver fazendo os boss ou o overworld, né, passeando pelo mundo, ou fazendo domínio, ou fazendo os boss semanais. Eu não vejo dificuldade nenhuma você utilizar a Dirria para dar dano, para tancar, né? Ela serve ali quase como que um shield, né? Então você consegue tranquilamente fazer essas coisas. O problema da Dirria é basicamente só no abismo, né? Se você tem uma conta nova, qualquer 5 estrelas vai fazer diferença para você, tá? Você tirar, sei lá, pode tirar a Titi ali, que é a personagem que o pessoal mais zoa, mas ela é de certa forma, um dos melhores healers do jogo. Então, durante muito tempo, quando eu voltei a jogar o Genshin, eu só tinha a Titi e a Klee, né? Eu parei no banner da Klee, primeiro banner dela. Então eu tirei a Klee e parei de jogar, né? Então eu tinha Titi e Klee, só, esses dois personagens, esses dois 5 estrelas. E eles me carregaram pela história inteira, entendeu? Já tinha saído Sumero, já tinha saído 3.0, né? Então eles me carregaram por muito tempo, né? Até eu tirar um pouco pra frente, eu tirei o Zhongli para me dar um pouco mais de, digamos assim, capacidade de defesa, né? Apesar de eu já ter a Titi, né? O shield de Zhongli é extremamente importante e extremamente bom, né? Ele é um quality of life incrível. Muita gente vai falar assim, não, Git Good pra que Zhongli? Também concordo, Git Good pra que Zhongli, mas eu gosto do personagem e eu gosto da facilidade, da qualidade de vida que ele me dá em outros conteúdos. Então, pra minha conta foi, né, digamos assim, o Zhongli teve um valor absurdo, né? Pensando agora, se eu tivesse tirado a Dirria, por exemplo, se tivesse voltado a jogar agora, ela não teria o mesmo valor que o Zhongli? Não, mas ela seria interessante também, porque ela não deixa de ser um aumento de qualidade de vida, tá? Pra uma conta nova. Então você consegue pegar um personagem aí do Sundered Banner, né? E ele vai te carregar pela história sem problema nenhum, né? Você não precisa nem investir tanto nele, né? Como eu investi bastante na Titi, eu botei bastante. Assim que eu peguei o R45, eu coloquei muito item nela. Cheguei em Inazuma, fiz o set lá da concha, do clan set, né? E isso ajudou bastante a minha conta. Agora, o problema é que o Genshin já tem mais de 2 anos, né? Então, se você já tem uma conta mais antiga, a Dirria não é um personagem que você provavelmente vai querer tirar, né? Considerando mesmo que você tenha perdido todos os 50-50 até agora, você tem uns 5 estrelas que você quer e que provavelmente é melhor do que a Dirria, né? O argumento que a gente tem aqui é valor investido, né? Pela facilidade de clear do conteúdo do jogo. Quer queira, quer não, para você garantir uma Dirria, você tem que gastar 180 wishes, né? Eles têm, obviamente, um valor real se você quiser gastar dinheiro no jogo. Ou se você é free to play, ele só pega as geminhas, ele tem esse valor 180 wishes. No máximo, claro, você pode tirar ela com 20 pool, pode, beleza, mas vamos pegar aqui, né? A pior hipótese, né? 180 wishes. Então, o valor dela é o mesmo de outros 5 estrelas. No caso, um dos maiores argumentos que o cara tem hoje é que a Dirria dá menos dano que a Rutal, né? Uma Dirria C6 dá menos dano que uma Rutal C0, que é tipo assim, constelação 0 da Rutal. São personagens, obviamente, que têm roles, né, completamente diferentes. A Rutal é uma DPS, né, 100% DPS, e a Dirria, ela é uma off-fielder shielder, de certa forma, né? Você pode dizer que a habilidade dela é um shield. Claro que você consegue construir, digamos assim, buildar uma Rutal com muito mais facilidade que uma Dirria. A Dirria vai precisar de um set muito específico,
né? No momento a gente nem estava usando ela para praticamente nada. O Trial coloca ela num set que dá shield, e da shield não dá HP, né? Que é um dos multiplicadores dela. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre o Trial dela, que eu tenho uma opinião bem forte sobre esse Trial, né? Royalverse. Mas vamos voltar aqui para esse valor investido. A Dirria você precisa investir muito nela para ela ficar boa, né? E é claro que existem vários personagens que você quiser fazer eles dar dano, você vai ter que investir bastante, né? O personagem que o jogo te dá de graça no El, né, nos 20 mil pools, você precisa de muito investimento para ela bater bem, né? Você tem que farmar, você vai ter que farmar muitos artefatos, a não ser que você seja incrivelmente sortudo, claro. Isso aí, vamos tirar isso aí do cálculo, tá? Tem que investir muito mais nela, por exemplo, do que numa Rutal ou numa Yelan, né? Ou vamos pensar aqui outros personagens que também tem, né, esse role. O Sino você talvez tenha que investir um pouco, porque ele é um Hyper Carry, né? E ele tá junto com o Banner da Dirria, que é um dos outros problemas que a Dirria tem, é o Banner, né? Eu vou comentar daqui a pouco também. A Ayaka é um personagem que você consegue construir ela, buildar ela muito mais fácil do que a Dirria, né? E ela vai dar também muito mais dano e vai te ajudar a dar clear em conteúdo muito mais do que a Dirria vai, no caso, né? A Dirria é mais um personagem ali de qualidade de vida, né? Quality of life. Então quando você joga todos esses argumentos e tira a Dirria daquela bolha de tipo assim, ela não dá dano, o Storycraft estava errado, tem screenshot dela dando 2 milhões de dano, tá, cara, mas tipo, né, valor investido, né? Se você pegar uma Rutal, meter ela C6 e balear na arma dela, ela vai atropelar a Dirria em dano, né? A Raiden, por exemplo, Raiden Shogun, vai atropelar em dano. Imagine uma Raiden Shogun C6 com uma Kujusara C6 lá e a arminha R5. Pô, você deleta qualquer boss desse jogo, entendeu? Com burst. Então, é meio complicado a gente falar disso, porque quando você joga no papel, os valores são os mesmos, né? São 180 pools, no caso da Dirria, para você ter ela garantida, e 180 pools para você ter qualquer outro personagem tem que ser elas garantido. Então a análise acaba ficando para conta, né? A análise vai ter que ser meio que individual ali. O que a sua conta precisa para você, e o que você quer. Por exemplo, não adianta nada eu falar assim, a minha conta, o John Lee é inútil, porque eu sei desviar, eu sou good no jogo, né? Eu sou um tryhard, né? Tryhard fit to play, beleza. Ok, champ, mas né? Eu não vejo problema nenhum em você não querer tirar ela, né? O que me deixa assim encucado é tentar entender o que diabos a Royalverse queria com esse kit dela, entendeu? Pra mim ele não faz sentido nenhum. Eu fico extremamente assim, a minha cabeça buga ali, né? Porque se a gente partir da premissa que todo personagem que a Royalverse faz serve pra gerar dinheiro pra ela, esse banner que eles colocaram a Dirria não faz sentido nenhum, cara. Pra mim não faz sentido nenhum. Você coloca ela com Barbara e Coley, que são dois outros personagens C4 que você ganha, né? E aí joga um Bennett ali pra falar assim, pô, tem um Bennett no banner, gasta aí uns bichos aí pra pegar o Bennettão, porque o Bennettão é muito forte e a meta em uma paulada de time. Mas eu acho que grande parte da player base já tem o Bennett, né? Já pegou ele em algum lugar, ou sem querer no Standard Banner, ou quando ele aparecer no banner limitado, né? E tem o agravante também, que a próxima parte, né, a parte 2 desse patch, traz Ayaka e Shenhe. Ayaka, uma carry muito mais fácil de buildar do que você buildar a Dirria, por exemplo, né? Com um valor de conta muito maior, né? E a Shenhe, se você já tem a Ayaka, a Shenhe é uma buffer ali, tipo, digamos assim, uma buffer de luxo, que melhora ainda mais o dano da sua Ayaka. Então tem muita gente que já tem a Ayaka que tá guardando o Wish pra pegar a Shenhe, né? E há alguns murmurinhos que a gente ainda não sabe direito quais são os C4, pelo menos no momento que eu tô gravando, não vi informação em lugar nenhum,
falando tipo, quais são os 4 estrelas garantidos. Eu falei C4, foi mal. Os 4 estrelas garantidos, né? Estão dizendo aí Sucrose, Diona e o Maika, que é um personagem novo, né? Ele vai buffar aí Physical Damage, então se você tem uma Eula, talvez seja interessante você tentar puxar ele C6, né? Mas mesmo assim, cara, a Sucrose funcionaria bem com a Dirria, muito bem, inclusive. E a Diona, que eu achei estranho, porque a Diona ela consegue substituir muito bem a Dirria, né? E você nem precisa subir muito nas constelações da Diona para ela suprir o que a Dirria faz, né? Porque o shield da Diona é um shield muito bom, cara. Não dá pra você menosprezar o shieldzinho de um personagem 4 estrelas. Se você buildar ela certinho, né? Se você for gastar a mesma quantidade de recursos que você gasta com a Dirria na Diona, ela vai ficar tão boa quanto, entendeu? Então esse é o argumento que eu trago. A gente tem que primeiro analisar individualmente a conta com o personagem e depois julgar ali o que é bom, o que vale a pena você gastar, né, em cada personagem, porque os valores de wishes eles são os mesmos para qualquer C5, qualquer 5 estrelas, tá? Vamos falar aqui rapidinho então do Trial que veio junto com a Dirria, que eu achei extremamente maroto a parte da Royalverse. Royalverse, eu tô te vendo, Royalverse. Esse Trial aí é marotinho, hein? Porque eles colocam a Dirria ali com a arma assinatura dela, né? Que é uma arma que provavelmente você vai ter que gastar muitos wishes para conseguir ela, né? Porque você precisa... Para você garantir ela são mais de 180 pulls, vão dar 260 pulls? Não, são mais de 260 pulls. Quer dizer, é absurdo, cara, a quantidade de dinheiro que você... Ou recursos, né, no caso. Primogênitos. Que você gasta no banner de arma. Pra mim, o banner de arma vai ser sempre um scan e eu nunca vou jogar nele, tá? As armas 4 estrelas que vem nesse banner não são as melhores, tá? Então eu não jogaria pelas armas, né? Eu só jogaria se eu fosse uma mega baleia e quisesse a arma da DR5, porque provavelmente ela não volta mais pro banner de armas, né? Ela vai parar talvez lá no banner standard, né? Então a probabilidade de você tirar ela é muito menor. Mas esse trial que eles colocaram, além dessa arma que a Dirria tem, que é a arma assinatura dela, ela coloca a Dirria com 3 suportes muito bons, né? Todos eles focados em recarga de energia. Ou seja, você tem o Kaia com a Favonius, com uma recarga de energia bem alta. Você tem um Bennett usando Noblesse e uma Favonius também, ou seja, outra arma de recarga. E você coloca a Bárbara com um Prototype Amber e um setzinho de cura lá só pra falar que ela tá fazendo uma coisa, né? São 3 personagens que vão estar gerando bastante energia, né? Eu falei Prototype Amber? Eu acho que é Prototype Amber, não sei. O Catalyst Prototype gratuito, né? Que tem Energy Recharge no bônusinho de skill dele. Então, cara, quando você joga o Trial, a Dirria, você tem aquela sensação de, pô, olha como ela é legal, olha como ela bate bem, olha como é fácil manter o burst dela, como é fácil rotacionar isso aqui. Só que você tem que se lembrar que você está matando primeiro Slime, então ela está dando Vaporize o tempo inteiro e dando mais dano do que o normal, né? E mesmo quando traz um Skeleturus lá pra gente bater, o dano dela é bom porque Hellish não tem HP nenhum, então, né, não tem nenhum inimigo difícil no Trial. Que eu entendo que a Royal quer vender o personagem pra você, então obviamente o Trial vai ser extremamente simples, vai ter um monte de buffer pra fazer o personagem parecer bom, né? Achei um pouquinho scam, assim, né? Uma coisa meio, né, um pouquinho sacana ele da reverse, mas beleza, eles precisam ganhar dinheiro, tudo bem, eu entendo, tá? Então, vamos falar aqui rapidão da falácia da Cocofish, né? Eu escrevi aqui falácia da Cocofish, nós vamos falar um pouquinho de Theory Crafters e dos números e da história da Kokomi, né? Uma das grandes brigas que eu tô vendo explodir no Twitter é justamente a ideia de que, pô, os Theory Crafters estavam errados novamente, a Dirria é um personagem muito bom, você deve puxar a Dirria, porque ela é uma super waifu e ela tem ali, ela dá socão e eu vi socão de 2 milhões. Tá, cara, primeiro, eu lembro quando saiu um pouco Kokomi, quando ela saiu, eu não tava acompanhando muito Genshin,
Eu tava meio olhando de lado, então eu assistia muito pouco Theory Crafter, mas os que eu gostava de assistir, eu vi todos os vídeos deles e eu não lembro em nenhum momento eles falando que a Kokomi era uma unidade injogável, né? A Kokomi ela saiu e ela tem um debuff de crítico de 100% crítico a menos, então é raro, você não vai critar com ela, a não ser que você invista muito em crítico, tá? E ela é um personagem que no momento, né, ela não batia tão bem, ela não tinha dano crítico, e o que ela fazia era healing, e não existia conteúdo na época, né, pra gente, digamos assim, justificar um personagem de healing puro, né? Se eu não me engano, ali você já tinha Titi que curava muito mais do que precisava, né? Então o argumento que se tem de que os Theory Crafters erraram porque eles estavam completamente errados, a DR não tem um dano ruim, não, eles estavam certos, tá? Porque se você pegar e jogar todos os dados que eles têm hoje com o que está no servidor live hoje, eles batem, né? A DR simplesmente ela não bate bem, o kit dela é um kit completamente estranho, é difícil você montar um time que ela funcione bem. E o investimento que você tem nela, obviamente, se você gosta do personagem, puxa ela, whatever, né? Mas o investimento que você precisa ter nela é muito grande no momento, tá? Eu não tenho bola de cristal para te falar que daqui a um ano a gente vai ter uma mecânica que necessite a Dirra. Eu também, até meio que puxando aqui o assunto meio de lado, mas fazendo um gancho já, eu não acho que a Royal vai colocar uma mecânica de tanque que necessite a Dirra. A Royal nunca fez isso, né? Quando ela criou o Corrosion, né? Eu não sei se Corrosion ou Erosion, acho que é Corrosion, que você começa a perder HP. Para tentar nerfar um pouco os personagens de Shield, você já tinha personagens de healing muito bons, né? Eu lembro que eu tava fazendo Abyss uma vez e aí eu tava com o John Lee lá e de repente eu percebi, pô, tô perdendo HP, cara, meus personagens vão morrer se não tiver um healer. Eu só troquei ele pela Titi e o problema é resolvido, entendeu? Eu batia lá no bicho igual um idiota e recuperava a vida, né? Então eu acabava conseguindo dar clear mesmo com um personagem não meta, né? E eu não vi nada da Royal até agora de colocar uma mecânica que precise da Dirra que alguma outra mecânica, algum outro personagem não consiga suprir, né? No caso eu acho difícil você ter uma mecânica que necessite de alguém tomando dano fora da party, né? Aí vai ser difícil, porque ia gerar uma confusão generalizada você ter um único personagem que consegue tancar um conteúdo X. A Royal não fez isso até agora e não creio que ela vai fazer, né? Então isso aí diminui ainda mais, né, o valor que a Dirra tem, né? Estão falando também de alguns outros personagens que podem vir a ter sinergias com a Dirra mais pra frente. Obviamente, novamente, não tem bola de cristal, não dá pra saber. Eu não sei se os personagens do 4.0 lá em Fontaine vão buffar a Dirra de alguma forma e ela vai ser meta. Não dá pra saber, né? A gente teve vários personagens aí que não eram do meta e de repente são do meta. A gente tem Kukishinobu, que não era do meta, hoje extremamente meta. A própria Kokomi com Dendro, ela ficou absurdamente meta, né? Porque ela aplica Hydron muito melhor que muitas outras unidades. Então ela tem um valor muito mais alto agora, né? Muita gente zoou o Kazuha quando ele entrou. O Kazuha é só um Venti um pouquinho melhorado, né? Você não precisa dele. Claro, tem muito conteúdo hoje que o Kazuha é superior em tudo ao Venti, né? Mas isso aí foram coisas que foram sendo adicionadas mais pra frente, né? Então não tem como eu vir aqui e falar assim, nossa, né, puxa a Dirra agora ou não puxa a Dirra agora, né? Então, saindo um pouco de game design e saindo um pouco de game dev, eu vou dar uma opinião mais pessoal aqui, tá? A minha opinião é puxe o que você quiser. Se você gosta da Dirra, puxa a Dirra. Você só não seja baitado para aqueles danos de 2 milhões, porque você não vai dar 2 milhões de dano, a não ser com extremo investimento. E aí eu tô falando de muita grana mesmo, tá? Muito dinheiro mesmo para você ter ela C6, para você ter a arma dela R5, para você ter outros personagens também C6, R5 ali, para te buffar de um jeito que você consiga dar dano com ela, tá? Do mesmo jeito que você consegue ter uma DR que dá esse dano absurdo, você consegue ter uma Ayaka que, por exemplo, vem na próxima parte dando dano tão absurdo quanto dela. A Ayaka C6 com uma Shenhe C6
muito mais animal do que uma DRC6, entendeu? Em termos de dano, em termos de tudo, né? Em termos do meta. Agora, saindo do meta, obviamente você gosta do personagem, puxa ela, cara. Tem nada disso não. Eu puxei vários personagens porque achei eles legais. Eu puxei a Klee porque achei ela super fofa. Nossa, eu quero a Klee. Puxei ela. Durante muito tempo ela não foi meta e eu não acho que ela vai ser meta nunca, né? Nem com o Venti ali ajudando, ela era meta. Então, pô, puxei pelo fator gosto do personagem, tá? Então, faz o que você quiser, cara. Não entra nesse peer pressure não, tá? E melhor ainda, se você não tem recurso agora, ela vai pro Standard Banner. Eventualmente você vai puxar ela, né? Nós temos vários outros personagens vindo aí, personagens legais que tá todo mundo esperando há muito tempo. Né, Baizu vindo aí no próximo patch, né? Eu vi algumas coisinhas aí que eu não posso comentar, né? Porque Royalverse adora dar voadora e dar tiro de 12 em quem comenta as coisas, então vou ficar quietinho aqui. Mas eu vi algumas coisas que me deixaram bastante empolgados com os patches futuros, né? Obviamente não são informações oficiais, mas são informações de qualquer jeito, né? E é isso aí. Eu acho que eu já reclamei demais com as nuvens aqui, né? Eu vou ficando por aqui. Tá? Segue eu lá no Twitter, HTLong. Se você quiser me xingar, xinga lá. Dá retweet no videozinho, tá? Viraliza aí a paradinha pra gente, me xingando, falando que eu sou burro. Eu adoro ser xingado viralizando ao mesmo tempo, tá? Por favor, tá? Muito obrigado a todos que ouviram, né? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo mais chill, de um conteúdo mais, digamos assim, unplugged. Hero Unplugged, maravilhoso. Um beijão a todos aí, tenha uma ótima semana e nós nos vemos no Game Points e no próximo Hero Reclama com as Nuvens. Obrigado.